Pra quem não sabe, um iceberg é uma imagem com camadas, e quanto mais fundo vai, mais estranho fica. Porém, aqui nesse iceberg vai ser quanto mais fundo vai, mais desconhecido fica. Então, seja oficialmente bem-vindo ao iceberg de One Piece. Superfície. Dubladora do Luffy. O Luffy na versão original do anime, ou seja, em japonês, é dublado por uma mulher chamada Mayumi Tanaka, de 67 anos de idade. Essa mesma dubladora já deu voz para outros personagens famosos, como o Kuririn de Dragon Ball, o Kana Kirishima em Sakura Wars, e por último a Ryonosuke Fujinami de Urusei Yatsura. O anime mais longo. Praticamente é um meme que o One Piece é infinito, muitas pessoas já sabem, mas não, ele não é o anime mais longo do mundo. Na verdade, o anime mais longo do mundo se chama Doraemon, com mais de 1.700 episódios, e foi lançado pela primeira vez no ano de 1969. Ou seja, isso são mais de 20 anos de diferença do anime mais longo do mundo até a data que estreou o One Piece. 5 anos. Inicialmente, nos planos de Eiichiro Oda, a série deveria ter só 5 anos de duração. Mas depois da entrada dos Chichibukais e de várias outras coisas que acrescentaram muito à história, o anime começou a se estender tanto que hoje ele tem mais de 25 anos de duração. Guinness Book. O mangá de One Piece bateu o recorde de vendas, sendo o anime mais vendido do mundo, com mais de 500 milhões de cópias vendidas pelo mundo todo. Isso fez ele ganhar o prêmio de mangá mais vendido no Guinness. Romance Dawn. Romance Dawn é o primeiro protótipo do que viria futuramente a ser One Piece. Esse mangá, que veio antes da história principal, tem 2 capítulos e ambos os dois contam 2 histórias diferentes do Luffy. Homem-Panda. Homem-Panda, ou então Pandman, como é mais conhecido, é um personagem que está sempre presente em todos os principais acontecimentos de One Piece. É como se fosse um easter egg, ele está sempre lá, mas a gente nunca sabe como. Brasil. Em SBS, que pra quem não sabe é uma coluna onde o próprio autor de One Piece responde perguntas dos fãs. Então quando eu estiver falando em um SBS, significa que algum fã fez a pergunta pro autor de One Piece e ele respondeu. Então por isso que tá no iceberg. Agora voltando ao vídeo, em um SBS o Eiichiro Oda revelou que se o Luffy tivesse a nacionalidade de algum lugar no mundo real, ele seria brasileiro. Agora entraremos na segunda camada desse iceberg, chamado Águas Rasas. Eiichiro Oda é um vagabundo. O próprio Eiichiro Oda revelou um tempo atrás que decidiu ser mangaka para não ter que trabalhar em emprego de verdade. O que ele quis dizer com isso? Que mangaka não é trabalho de verdade? Nunca saberemos. Tenebroso. Dragon Ball. Dragon Ball foi uma das, se não a principal inspiração para One Piece, e é um dos mangás favoritos do Eiichiro Oda, o autor de One Piece. Conflito com Naruto. Nas primeiras ideias do Eiichiro Oda, o nome do Sanji iria ser Naruto, mas com o lançamento do próprio mangá de Naruto pela Shonen Jump, o Oda decidiu então mudar o nome para evitar conflitos com o próprio mangá de Naruto, e ficou como a gente conhece hoje, Sanji. Impel Down foi inspirada na Divina Comédia. Como o próprio título já diz, no livro famoso chamado Divina Comédia existe um inferno que possui 9 círculos, que é como se fossem os níveis do inferno nesse livro. E isso seria a maior inspiração, já que Impel Down, que é uma prisão de segurança máxima no mundo de One Piece, tem 6 níveis. Um nível extra, que é o nível 5.5. E por esses níveis teria tido inspiração em Divina Comédia. Ivankov, inspirado em Dr. Frank e Annie Furter. Em outro SBS, o Oda revelou que Ivankov, do Exército Revolucionário de One Piece, é inspirado em Dr. Frank Annie Furter, que é um personagem de um filme do ano de 1975. O nome do filme se chama The Rocky Horror Picture Show, e só pela aparência do personagem dá pra ver que ele é extremamente semelhante ao Ivankov. Agora a gente vai entrar na terceira camada desse iceberg, e o nome dessa camada é Águas Profundas. Gênero invertido. Em um SBS do Oda, existe uma imagem sem muita descrição de como seria o Chapéus de Palha se eles invertessem o sexo. E a gente pode ver que o único que não mudou nada é o Brook, porque ele é um esqueleto, né? Não teria muito como mudar. Telepatia.
Eu não diria que isso é exatamente desconhecido, mas para quem não sabe, os Dendemushis, que são aquelas espécies de celulares em One Piece, eles conversam telepaticamente entre si, por isso que eles são usados como celulares mesmo. 3 horas. Em outra SBS do Oda, ele revelou que o Zoro costuma dormir só 3 horas por dia, e você achando que você dormia pouco, olha só. A sobrancelha do Sanji. A sobrancelha do Sanji era uma coisa bastante questionada no mundo de One Piece pelo seu formato peculiar, mas o autor revelou que na verdade esse formato que parece um arroba do Instagram é na verdade a letra O da sua assinatura. Sanji usando as mãos. Como todos sabem, o Sanji usa as pernas para lutar, já que as mãos de um cozinheiro, como ele mesmo diz, são algo sagrado. Mas poucas pessoas sabem que o Sanji sabe lutar com facas. A primeira vez que a gente vê isso é no EP 261, quando ele luta com um inimigo chamado Wanzi, que usa macarrão, e para mostrar para ele o que é um cozinheiro de verdade, ele usa suas mãos e facas para derrotá-lo. Fones de ouvido em One Piece. Em One Piece existe uma espécie de concha que são chamados de Tony Dials, que conseguem armazenar sons ou até mesmo impactos, como a gente vê lá na luta do Luffy contra o Zop. Porém, com os Tony Dials e mais algumas coisas, eles criam os fones de ouvido no mundo de One Piece. Inspiração e robôs. Idel, que para quem não sabe esse cara aqui, é um tripulante da grande frota do Chapéus de Palha. Porém, o que pouca gente sabe é que o design desse personagem foi inspirado nos robôs de um anime lançado no ano de 1980. O nome do anime é Space Runaway Ideon. Eu pesquisei um pouco sobre o anime, parece que são sobre robôs gigantes e uma civilização alienígena que eles encontram viajando no espaço. Eu não sei se eu tô certo, eu acho que não, então se você souber a história correta, comente nos comentários. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Você acabou de entrar oficialmente no pior nível desse iceberg. Águas do Rio Tietê. Cães de aluguel. O personagem Sanji teve bastante do seu modelo inspirado no Steve Buscemi, mais especificamente no filme Cães de Aluguel, lançado no ano de 1992. Kuina viva? Em mais um dos SBS do Oda, um fã pergunta para ele o porquê da Tashigi ser tão parecido com a Kuina, e ele responde em tom de brincadeira que é pura coincidência, elas não poderiam ser a mesma pessoa, não é? Então se você acha que a Tashigi pode ser a Kuina viva, sai desse canal agora, porque isso é coisa de maluco. Agora se você é sensato e acha que a Kuina morreu mesmo, se inscreve nesse canal para saber quantas pessoas ainda existem nesse mundo. Mangá de piratas. Em mais outro SBS, o Eiichiro Oda diz que com 7 anos de idade ele decidiu que se ele fosse criar um mangá seria de piratas. Ou seja, ele já previu isso há bastante tempo. Zoro não ia ser do bando do Luffy. Lá no começo das ideias do Eiichiro Oda, o Zoro originalmente iria fazer parte da tripulação do Bug, sendo seu braço direito. Graças a Deus o Zoro entrou para a tripulação do Bug, porque senão nem existiria One Piece. Luffy tinha sido solado automaticamente, tinha de jogar no Vasco de primeira. O Zoro sola. Pel está vivo. Lá em Alabasta, o Pel se sacrificou contra uma explosão a queima-roupa para salvar todo mundo. E assim todo mundo achou que ele tinha morrido, mas lá no final de Alabasta teve indícios que ele estava vivo. E na história de capa, que pra quem não sabe é como se fossem mini historinhas assim de One Piece, só contada pelas capas dela, lá no capítulo 343 dessas histórias de capa foi confirmado que ele estava vivo quando ele aparece junto com a princesa Vivi. Pond está vivo. Assim como o Pel, o Pond não estava morto como todo mundo achava. Depois que o Pond desferiu um golpe contra o Oven, que é o integrante da tripulação da Big Mom, basicamente assinou a sua própria sentença. Só que mesmo com ele encurralado, ele não morreu, já que ele apareceu vivo em um navio perto da costa em uma história de capa alguns capítulos depois da sua suposta morte. Fumante.
Como você já deve imaginar, esse tópico se trata do Sanji. Em um SBS do Oda, ele revelou que o Sanji fuma desde os seus 10 anos de idade, só pra mostrar que tem maturidade pro Zeff, o que claro que não representa maturidade. Depois que o seu pulmão tiver preto que nem o do Constantine, não vem reclamar. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo de como a Makima morreu, e eu te garanto que tá bom, então vale lá a pena ver, porque a morte dela não foi uma coisa normal, a estratégia que o protagonista usou foi surreal. Ou se esse mangá não te convenceu, você pode ver esse outro vídeo aqui falando sobre o mangá que é como se fosse um Among Us da vida. O protagonista tenta descobrir o traidor e ele é bem inteligente, então ele vai bolando estratégia. Eu falo sobre a review do primeiro capítulo e eu te garanto que você vai adorar. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like e comenta a curiosidade aqui que você não sabia, ou então uma curiosidade que você sabe, eu não coloquei aqui. E a curiosidade mais bizarra que eu não tiver incluído aqui no iceberg eu vou estar fixando aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.